A gente vai voltar, inclusive, a falar sobre o julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre prisão em segunda instância. A sessão foi retomada hoje às 9 horas da manhã, com manifestações de entidades da Procuradoria-Geral da República, da Advocacia-Geral da União. Então, os votos dos ministros começaram com o relator Marco Aurélio Mello, que votou contra a prisão em segunda instância. Alexandre de Moraes, que votou agora há pouco, não acompanhou o relator e votou a favor da prisão em segunda instância. Quem faz voto agora é o ministro Edson Fachin. Para a gente entender tudo o que se passa no STF, conversamos com o advogado criminal Guilherme Madi. Oi, Guilherme, bom te receber de volta aqui no Bom para Todos. Boa tarde, Thalita, tudo bem? Tudo bom, conta pra gente então. Edson Fachin, temos um voto contra e um voto a favor. Edson Fachin faz a sua apresentação de voto agora. Dá pra gente tentar entender qual vai ser o voto de Edson Fachin baseado no comportamento dele no Supremo? Sim, a expectativa é que o voto dele seja pela negativa das ADCs, entendendo ser constitucional a prisão em segunda instância. É assim que ele vem se manifestando ao longo de vários votos e vários julgamentos, então não será nenhuma surpresa. A grande expectativa aí é do voto da Rosa Weber, que num primeiro momento indicou ser contrária à possibilidade de cumprimento de pena após decisão em segunda instância. No entendimento dela, haveria necessidade de esperar o trânsito julgado, como exatamente o que diz a Constituição, mas no momento subsequente, num outro julgamento, especificamente no caso Lula, ela indicou pela possibilidade de cumprimento. Então, a grande dúvida diz respeito ao voto dela, qual vai ser o posicionamento dela. Os outros ministros, de alguma forma, já manifestaram o seu entendimento. Você disse aqui da última vez que a gente conversou sobre esse julgamento no STF na semana passada, que é isso, ou eles votam pelo respeito à Constituição ou votam pela prisão em segunda instância. Tirar uma terceira via daí seria também inconstitucional, não? Sim, seria inconstitucional. Foi uma tentativa de conciliar alguns entendimentos, mas agora eu não sei se essa vai ser uma via que vai ser construída. De qualquer maneira, a constitucionalidade está em esperar o trânsito em julgado para o início do cumprimento de pena. Antes disso, nós podemos ter, sim, repito, as prisões cautelares, prisão temporária, prisão preventiva. Agora, cumprimento de pena pressupõe trânsito em julgado de decisão penal condenatória. É bom que você explique isso novamente, porque hoje eu vi algumas postagens, por exemplo, no Twitter, que dessa forma, o STF vai cair com a prisão em segunda instância e centenas de bandidos, de criminosos sairão às ruas. Não é isso, né? Isso é um terrorismo que vem sendo feito. Isso são argumentos completamente falsos. Por quê? Só serão soltas as pessoas que iniciaram o cumprimento de pena a partir da decisão em segunda instância. Todos aqueles que estavam preventivamente presos não sairão. Ou seja, os números alarmantes que muitos órgãos de imprensa têm divulgado são falsos. Todos aqueles que são efetivamente perigosos, pessoas ligadas ao tráfico de drogas, aos crimes violentos, estas pessoas, na sua grande maioria, estão presas já desde o flagrante ou desde a decretação da prisão preventiva. É importante que a gente esclareça isso. Há de se parar com esse terrorismo que as pessoas têm feito, de que serão soltas mais de 190 mil pessoas. O CNJ divulgou um número que saiu na semana passada, publicado na Folha de São Paulo, de que mais ou menos 4.800 pessoas. São pessoas que não são perigosas, tanto que em relação a elas não foi decretada a prisão preventiva. Elas responderam solta ao processo até a segunda instância e, com a decisão de segunda instância, foram presas. Em relação a estas pessoas que esse julgamento importa, essas e as pessoas que futuramente também, agora em liberdade, poderão ser presas ou não antes do trânsito em julgado, mas não os chefes de tráfico,
não pessoas ligadas a organizações criminosas, não pessoas que são perigosas e que estão presas preventivamente na sua grande maioria. Sim. Guilherme, especificamente sobre o caso do ex-presidente Lula, caso a decisão do STF for pelo trânsito em julgado, como acontece, como que vai acontecer o passo a passo? Porque o ex-presidente se encaixa exatamente nesse contexto. Logo após essa decisão ser tomada, o ex-presidente seria colocado em liberdade? Como que acontece? O caso dele teria que passar por alguma instância, como que funcionaria? Vejam, o presidente Lula está preso em razão de uma condenação em segunda instância, assim como outras 4.000 e tantas pessoas. Imagino que em relação a todas elas, a partir desse julgamento, a defesa de cada uma delas e a defesa do presidente Lula, consequentemente, irão pedir que se aplique esse novo entendimento do STF. Vou pedir a quem? Ao órgão de justiça no qual o processo delas está. Então, eu imagino que o processo do presidente Lula, no qual ele está cumprindo pena, está agora no STJ. Será ao STJ que será feito a pedido. Mas nada impede também que seja feito pedido imediatamente ao juiz de primeira instância. Mas o fato é que haverá a necessidade de que cada um deles faça o pedido de aplicação da decisão do Supremo. Perfeito. Não é automático. Sim, são 9 ministros agora para votar. A expectativa de acabar hoje, você acha que vai passar para, não sei se para essa semana ainda, para a próxima semana? Tem sessão amanhã, mas eu imagino que termine hoje ainda, e digo isso considerando que os votos não têm sido muito longos. Então eu imagino que nós tenhamos hoje um resultado final. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube/Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.